Eu sei que vocês viram o título e vocês devem estar tipo, como assim? Bom, vocês não podem me dizer que isso não é um caso do assassinato de uma família? É um assassinato de uma família. Então eu resolvi colocar aqui. Eu nunca tinha visto também essa história dessa maneira, então vamos começar. Bom dia, pessoal, meu nome é Atli e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. O quarto dia da nossa semana de casos criminais em dezembro. Eu queria me desculpar se a minha voz estiver um pouco anasalada, um pouco estranha. Eu acabei de sair de uma gripe, eu tô meio assim, então pode ser que esteja meio estranha, mas tudo bem, a gente continua aqui. Se alguém se incomodar, pode ir embora, não tem problema. Mas hoje a gente vai falar sobre a família Romanov. E, bom, primeiramente, todo mundo acha esse caso interessante, né? O que aconteceu com a família. Agora, eu nunca tinha visto desse ângulo que eu encontrei pra falar sobre. É uma nova maneira de ver a história que eu achei bem interessante. Antes de começar, é claro, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal ou história. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa que eu queria dizer é que eu resumi bem o início, a parte ali sobre contexto político, contexto ali do lugar. O contexto político ali na época eu dei uma resumida bem intensa, porque eu queria focar mais na família mesmo. Se alguém quiser complementar ou me corrigir nos comentários, pode corrigir, só seja gentil, não seja ofensivo, não precisa ser grosso, seja gentil, ok? Ok, a família Romanov, então, era conhecida por viver em um luxo inimaginável. Nicolau, que eu vi várias maneiras diferentes de chamar o czar, né? Eu vi Nicolau, vi Nikolai e vi Nicolas. Então, se alguém souber exatamente qual era o nome dele, eu vou agradecer. Mas eu vi de todas essas maneiras. Então, eu provavelmente vou dizer de maneiras diferentes durante o vídeo, porque Nikolai e Alexandra eram muito bonitos e eram muito apaixonados um pelo outro. Havia rumores de que eles escreviam cartas de amor um pro outro, mesmo morando na mesma casa, e que eles eram também pais muito dedicados. As crianças eram Olga, Tatiana, Anastasia, Maria e Alexei. Alexei era o futuro czar e ele sofria de hemofilia. Mas os filhos, eles sempre estavam muito alegres, mesmo o Alexei, que era um pouco doente, e eles nunca pareciam notar os problemas que envolviam os pais deles e o país, até que tudo ficou realmente complicado, né? Muitos historiadores dizem que o Nikolai, ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Era um homem calmo, gentil, ele preferia não se envolver em guerras ou em conflitos políticos, e ele acabava ignorando os interesses do povo justamente porque ele preferia não se envolver, às vezes, com esses conflitos e com esses problemas. A população passava fome e protestava por mudanças, mas ele simplesmente não compreendia a situação, ele não entendia e ele não queria entender. Ele permitiu que o governo usasse a violência contra a população porque ele acreditava que eram rebeldes e não famílias famintas e endividadas. Então ele simplesmente permitia que usassem a violência porque ele não entendia de onde vinham essas pessoas e qual era o problema e o porquê de elas estarem precisando se revoltar. Em 1917, a população russa já havia perdido totalmente a confiança no czar Nicolau II. A Primeira Guerra estava sendo péssima para a política da Rússia e os trabalhadores revolucionários e os mais pobres no geral culpavam a família Romanov. Os bolcheviques eram um partido comunista, eles protestavam nas ruas e ordenavam por mudanças. E aí chegou ao ponto em que até os militares estavam contra Nicolau II. Então, em um ato de desespero, tentando proteger a sua família, o Nicolau II ele aceitou os conselhos do Duma. Duma era meio que uma assembleia do Estado a tomar as suas decisões políticas, e ele aceitou o conselho da Duma, concordando em abdicar o seu trono no dia 15 de março de 1917. A família esperava poder sair do país e começar vida nova. E para isso eles foram movidos e isolados em 3 diferentes locais. O primeiro foi um palácio perto de São Petersburgo. Depois eles ficaram na área rural de Tubolsky. No dia 30 de abril de 1918, eles foram para casa Ipatiev, em Yekaterinburgo, na Sibéria. Nas palavras do Nicolau, eu vou para qualquer lugar, menos os Urais. Foi uma viagem bem difícil. Tinha muita neve, estava frio, mas eles encontraram uma mansão grande onde cabia a família, mais alguns serviçais e o pessoal
militar, né, que estava de olho, se proteger do frio e ficar ali até o momento em que a família achava que eles iriam embora logo. A mansão Ipatiev tinha as suas janelas cobertas por jornais e pintadas por cima. A família passou 78 dias lá. E sim, eles acreditavam que iam sair do país vivos. Eles, até aquele momento, eles não sabiam que a pessoa que estava ali cuidando deles estava literalmente esperando pra matá-los. Tipo, era pra isso que eles estavam naquela terceira casa. A casa era confortável, o isolamento era monitorado, mas com o tempo os guardas se tornaram muito amigáveis com a família. Teve um guarda que relatou que todos os pensamentos negativos que ele tinha sobre o Czar simplesmente desapareceram com o convívio, porque o Czar era um homem muito gentil e ele não parecia realmente entender o que estava acontecendo, o que fazia as pessoas terem pena dele. Depois que um boato apareceu ali na casa de que uma das filhas, a Maria, foi vista com um guarda, ele deu um bolo acho que ele deu um bolo de aniversário pra ela e ela deu um beijinho nele e abraçou, e isso fez as pessoas ficarem meio, tem alguma coisa acontecendo. Então um novo comandante foi chamado para ficar de olho na família Romanov, um líder radical bolchevique chamado Yakov Yurovsky, e ele odiava o Czar e ele criou regras bem mais rígidas dentro da casa. Mesmo assim, ele tratava todo mundo com respeito, ele não era uma pessoa violenta, e o Nikolai apreciava isso, apreciava o fato de que ele era contra o imperialismo, ele era contra o Czar, mas ele não era violento nem agressivo contra o Czar, ele não xingava, ele não desrespeitava o Czar de maneira nenhuma. E então, ele tinha respeito, o respeito era mútuo. Não sabiam que o Yurovsky estava esperando o Vladimir Lenin mandar que ele matasse a família Romanov. Tipo, ele só estava lá esperando receber o parecer, dizendo que ele podia matar. Isso aconteceu em julho de 1918. Há relatos de uma das empregadas da casa de que o Yurovsky se sentava ao lado do Alexei e perguntava como ele estava, porque o Alexei era doente, né? Então, de vez em quando, Yakov perguntava pra ele como é que ele estava, se ele estava se sentindo bem, se ele estava com dor, esse tipo de coisa. E no mesmo dia em que eles estavam ali conversando sobre a doença, foi quando o Yakov soube que ele teria que matar toda a família. Não só os 7, né, as 5 filhas e o casal, mas também seus aliados fiéis e seus serventes que acompanharam eles no exílio, né? A camareira, o chefe da família, esse tipo de coisa. Quando chegou essa notícia, eles tinham que fazer isso rápido. O exército pró-monarquia e anti-revolucionário estava avançando na direção da mansão e eles planejavam resgatar a família. Uma coisa que eu não entendi foi se eles iam levar a família vivos e tentar trazer o Czar de volta ao trono, ou se eles queriam criar uma nova monarquia, um novo imperialismo. Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco confusa, se eles estavam querendo manter a família ou criar uma nova, né, talvez um novo líder. Mas eles estavam chegando e eles atacariam a mansão, e o Yakov pensou que mesmo que eles matassem todos os membros da família, eles tinham que encontrar um lugar para esconder os corpos. Eles precisavam esconder os corpos, porque com certeza os antirrevolucionários iriam tentar roubar e usar como relíquias. Que é uma coisa que, querendo ou não, aconteceu depois, né? Agora tem um lugar homenageado para eles, para a família, para os corpos ficarem lá. O Yakov determinou que a melhor maneira seria colocar todas as 11 pessoas no porão da casa Ipatiev, onde eles usariam pistolas, por serem mais silenciosas. Depois, ali das 2 da manhã, um carro apareceria na porta do porão. O porão tinha uma porta que saía para casa, tipo uma porta dos fundos. Os corpos seriam colocados em uma carroça e seriam levados até o esconderijo, que era uma mina abandonada. À 1h30 da manhã, então, do dia 17 de julho de 1918, o Yakov acordou a família, avisando que os antirrevolucionários estavam atacando a cidade e que eles deveriam ficar no porão por precaução. Então a família se vestiu calmamente e caminhou até o porão. O Nikolai carregou o filho mais novo e a Anastasia levou o seu cachorrinho Jimmy até o porão. Alessandra, a esposa, pediu uma cadeira para se sentar e o Yurovsky mandou que eles ficassem em fila. Ele disse que ia tirar uma foto, então pediu para todo mundo ficar em fila, posicionado para ele bater uma foto. Mas
não era verdade, ele não bateu foto nenhuma. As pessoas foram colocadas em fila na frente da parede para ser mais fácil para ele executá-las, ele e os seus soldados. Os soldados do Jurowski não eram treinados, por isso que eu coloquei entre aspas, porque não eram militares treinados, mas eram seus soldados. A família, ainda acreditando que iria embora logo, ouviu o Jurowski, quer dizer, viu e ouviu o Jurowski tirar de dentro do bolso um documento e começar a ler em voz alta a sentença de morte de toda a família e seus aliados. Quando terminou, ele viu o Nikolai confuso, que estava vindo na direção dele, tentando proteger a sua família, já que já tinha ouvido que todos morreriam. Então, o Nikolai foi o primeiro a morrer com um tiro no peito. Depois disso, ocorreu uma confusão enorme. Nenhum dos homens, como eu disse, nenhum dos homens era treinado. Então, as pessoas estavam tentando fugir. Tinha fumaça das armas para todo lado, tinha sangue para todo lado. E algumas pessoas demoraram pra morrer nesse processo, porque alguns tiros nem acertavam ninguém, sabe? Tipo, foi uma confusão enorme. O Nikolai levou um tiro no peito, a Alexandra levou um tiro na cabeça. As meninas demoraram também a morrer, porque, por sorte, elas planejavam fugir, certo? Elas planejavam fugir do país e elas tinham medo de perder as suas fortunas e não ter como conseguir dinheiro fora do país. Elas não sabiam como isso ia funcionar. Então, todo dia, aos pouquinhos, as meninas estavam costurando joias da família na sua roupa íntima. Isso funcionou como meio que um colete à prova de balas, já que eram pedras preciosas, que foram costuradas na roupa das meninas. No início, elas não estavam morrendo, porque as balas não estavam atingindo elas da mesma maneira. E eu achei isso muito bom. Genial. Até o momento em que a fumaça baixou e todo mundo percebeu, tá? Elas não estão morrendo ainda, porque elas foram literalmente executadas. Eles tiveram que colocar a arma contra a cabeça delas para executá-las. Quando todos estavam mortos, o porão estava encharcado de sangue e os homens tiveram que trabalhar muito rápido. Os corpos foram levados até um carro e, do nada, ainda viva, tem uma história de que a Anastasia gritou do nada, e aí ela levou mais um tiro na cabeça que a matou de verdade. E não, eu não vou falar sobre o mistério. Se você tá esperando que eu fale sobre o mistério, eu não vou. Os corpos foram levados a uma mina local, onde as suas roupas e pertences foram queimados. Eles seriam enterrados na mina, porém ela era muito rasa. 11 corpos e seus pertences e roupas e joias não caberiam lá. Então, ele tentou jogar ácido e granadas dentro da mina, acreditando que isso resolveria o problema. Ele anunciou a morte do czar a todo o país, mas não mencionou a morte do resto da família, o que iniciou os boatos de que as meninas Romanov estavam escondidas em outro país. Uma semana depois, o exército antirrevolucionário apareceu na cidade e um detetive foi colocado para investigar o assassinato da família. Pois é, porque a família desapareceu, né? Então foi chamado um detetive. Na mina, onde a família foi enterrada, eles encontraram fragmentos de ossos, joias e roupas queimadas, mas não haviam corpos inteiros, porque de acordo com testemunhas e o relato escrito de Jurowski, ele ficou com medo daquela mina ser um local muito óbvio, então ele relocou esses corpos no dia 19 de julho. Ele tirou os corpos e colocou em outra parte do terreno. Ele ia mais longe, porém o carro deles ficou preso na lama, então eles tentaram cremar alguns dos corpos, mas não conseguiram. Eles usaram mais ácido e simplesmente decidiram jogá-los em covas rasas, 9 em uma e 2 em outra. E lá eles ficaram até 1979. Em 1979, um morador de Yekaterinburgo, Alexander Avdonin, usou os relatos da Primeira Guerra e encontrou as covas. Tipo, ele leu os relatos da Primeira Guerra Mundial para encontrar essas covas onde poderiam estar a família Romanov, e encontrou um aglomerado de esqueletos. Porém, por causa dos problemas políticos na época, os corpos não podiam ser tirados de lá. Então ele e um colega, Ryabov, levaram 3 crânios. O Alexander pegou um crânio para si, porque ele acreditava que era do czar Nikolai, e ele manteve debaixo da sua cama.
ele manteve um crânio debaixo da cama por 1 ano. O seu colega levou outros 2 para casa em Moscou, esperando que ele conseguiria testar o DNA, mas não funcionou e os 2 estavam com medo. Então eles enterraram a família novamente no terreno da mina, onde eles ficaram até 1991. Foi quando o clima político finalmente estava mais calmo e o Alexander pôde exumar os corpos, colocá-los em um necrotério de verdade e prosseguir com os exames de identificação de corpos. Sergei Abramov era um antropólogo forense enviado pelo ministro da Saúde para identificar os restos. Em 3 meses, ele catalogou e organizou os ossos, descobrindo qual osso pertencia a qual corpo. Então ele estava organizando ali os ossos que estavam misturados. O DNA ainda era uma coisa muito complicada na época, então eles tentaram identificar os corpos baseados no formato do crânio, comparando os crânios com imagens da família, medidas como altura e peso, para tentar identificar mais ou menos quem eles achavam que era cada pessoa. Do nada, os Estados Unidos achavam que precisavam intervir na identificação e na investigação, mas a Rússia simplesmente os ignorou e conseguiu a ajuda particular do Dr. William Maples, outro antropólogo forense norte-americano. Porém, o fato da Rússia ainda não ter toda a tecnologia para análise de DNA chamou a atenção dos ingleses. O ministro da Saúde russo permitiu que os ossos fossem testados em laboratórios britânicos, o que gerou muita polêmica por causa de uma rivalidade entre a Rússia e a Inglaterra, mas deu certo. E é isso que importa. Em 1922, as amostras de ossos foram transportadas para a Inglaterra, porém, tinha uma coisa muito interessante sobre DNA. DNA só pode ser comprovado quando comparado com outra fonte de DNA. Outra amostra de DNA de uma pessoa, daquela mesma pessoa ou de alguém da mesma família. E eles não tinham com o que comparar, eles não tinham uma amostra de DNA da família Romanov. Então, vamos começar uma nova jornada, procurando o DNA da família Romanov. O Philip, marido da rainha Elizabeth II, era sobrinho distante de Alexandra Romanov e ele concordou em dar o seu DNA para análise. Deu certo. Com o DNA dele, eles puderam identificar Alessandra e suas 3 filhas, Anastasia, Tatiana e Olga. Mas algumas pessoas diziam que Anastasia podia ser Maria. Não sei porquê. Tinha essa dúvida, se era Anastasia ou se era Maria. Mas eu acho que era Anastasia mesmo. Para identificar o Nikolai, eles acharam que deveriam exumar o corpo de seu irmão e comparar o DNA dos dois, mas os russos não permitiram porque acharam que seria muito caro exumar o irmão. Então eles procuraram por sobrinhos e familiares do czar e puderam encontrar uma sobrinha neta dele que concordou em ajudar. Assim, Nikolai foi identificado com 98,5% de certeza. Porém, não vamos esquecer que ainda haviam 2 outros corpos em outra cova que não foi encontrada ainda. Nessa outra cova, eles acreditavam que encontrariam o Alexei e a Maria. Porém, muitos insistiam que não, que Maria era uma das já identificadas e que quem estava nessa outra cova eram Alexei e Anastasia. Mesmo assim, em 1998, a Igreja Ortodoxa Russa enterrou os ossos de Nikolai, Alexandra, Olga, Tatiana e Anastasia ou Maria na Catedral de São Petersburgo. No ano 2000, eles foram canonizados como mártires. Porém, em 2007, outros 2 corpos que faltaram ser desenterrados foram exumados, tirados daquela cova, e as análises mostraram que havia uma garota de 18 a 23 anos de idade e um garoto de 10 a 13 anos de idade, ambos com o DNA compatível ao da família Romanov. Por algum motivo, a igreja não acredita que esses ossos pertençam à família e não permitem que esses ossos sejam enterrados junto aos outros. Os ossos de Alexei e, mais provável, Maria foram colocados em um laboratório forense e estão esperando para serem colocados juntos com a sua família quando a igreja resolver concordar que pode. E é isso, pessoal. Não tem mistério. Tipo, eu vi, é claro, lógico, quando eu tava pesquisando sobre várias pessoas falando sobre o mistério da Anastasia, mas é só um boato que começou lá quando não avisaram que o resto da família foi morta. E aí como os corpos não foram identificados, e aí pessoas apareceram dizendo que era Anastasia, esse tipo de coisa, durante todo esse tempo, 1918 até
1979, eles ficaram sem saber se essas pessoas estavam vivas ou não, ou melhor, né, até os relatos da guerra saírem. Então, o pessoal queria acreditar que as meninas estavam vivas, e eu entendo isso, mas tá aí, temos as provas em ossos. Nenhuma delas sumiu de verdade. Ok? Ninguém sumiu. Eu tava lá, morreu. Fazer o quê? Viu como eu disse que a história era interessante? Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet e trago aqui pra vocês, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana e essa semana eu tenho 6 vídeos de caso criminal seguidos e nós estamos no dia 4. Muito obrigada então se você deixou seu like, seu comentário, se você se inscreveu no meu canal e eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo. Tchau!